pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. Hoje nós estudaremos o conceito de área de superfície. Então, que tipo de problema a gente vai estudar hoje? Calcular áreas de superfície, tá? E para isso a gente vai utilizar integral dupla. Então, a ideia é a seguinte: suponha que você tem lá uma função de duas variáveis, ou seja, D, né, que é o domínio da função f aí, é um subconjunto do R2, do plano, né? Então, como usual, essa função pega um par xy, leva num número real f de xy, que eu vou chamar de z, tá? Ou seja, uma função que relaciona três variáveis, x, y, z, né? X e y são as variáveis independentes, z depende de x e y. A ideia é, então, o gráfico dessa função é uma superfície, né? Tipo aqui, ó. Né? Nesse desenho aqui, então, o gráfico é essa parte azul aqui em cima, tá? Que é a superfície, né? A superfície Z é igual a f de xy. Nesse caso particular, né, o domínio é esse retângulo aqui, né? O D é um retângulo. Mas no caso que nós calcularemos, né, a gente vai usar aquelas regiões tipo 1, tipo 2, os retângulos, né, usuais e os retângulos polares, tá? Pode ser qualquer um desses tipos de domínios, né, que a gente consegue calcular a integral dupla. Tá, como a gente calcula essa integral? É só calcula assim, ó. Então a área da superfície, né, se você tem uma função de duas variáveis, né, z igual a fxy em um conjunto D, né, em que as derivadas parciais são contínuas, então a área é o que? Essa integral dupla aqui, ó. Você vai integrar a função a raiz quadrada da soma das derivadas parciais ao quadrado mais 1, tá? Aqui tá errado, aqui tá faltando um quadrado, né? Bom, eu acho mais fácil olhar para essa fórmula aqui, né, que tem mais a ver com a notação que a gente está utilizando, tá? Você calcula essa integral dupla aí. Integral dupla sobre o domínio da função, né? Da raiz quadrada de... Aí dentro dessa raiz você coloca 1 mais derivada da função em relação a x ao quadrado mais derivada parcial da função em relação a y ao quadrado. A gente calcula essa integral dupla, tá? Basicamente é isso. É claro que nos exercícios não vai vir bonitinho sempre falando quem é o domínio, tá? Talvez fale assim... determine a área da superfície, né, ou a parte da superfície, né, parte da área da superfície, a área de uma parte de uma superfície, né? Por exemplo, isso aqui, ó, x mais y mais z igual a 1. Isso aqui é um plano, né? Isso aqui é a superfície que é um plano. Só que você quer só acima, sei lá, do círculo centrado na origem raio 1. Né? Então é a área do pedaço da superfície, no caso desse aqui, esse plano, né, que está exatamente acima do disco, né, centrado na origem raio 1. Tá? E muitas vezes nem a gente vai ter que dar um jeito de descobrir para dar, por exemplo, alguma interseção ali de superfícies que a gente tenha que descobrir, tá? O domínio da função, né, ou seja, a parte ali que está no plano, né, a projeção da superfície que a gente quer calcular a área no plano para achar o domínio da função que eu quero calcular. Para conseguir calcular, né, a integral, né, que é a área. Então hoje basicamente a gente só vai aplicar isso aqui, ó, calcular áreas de superfícies, né, que basicamente a gente vai treinar a calcular a integral dupla, né, fazer mais alguns exemplos, ok? Bom, a gente começar então resolvendo exemplos. Vamos começar por um bem mais simples. Determinar a área da superfície, né? Qual é essa superfície? É a parte desse plano, né? Z igual a 2 mais 3x mais 4y, que está acima do retângulo 0514, né? Esse retângulo aqui, ó. Vou chamar de R esse retângulo. Ou seja, o retângulo R é constituído pelos todos os pares x, y, em que o x varia de 0 a 5 e o y varia de 1 a 4.
área aqui, né, que é uma integral dupla, é a integral mais simples, né, que a gente aprendeu a calcular, né? Calcula como integral iterada lá por causa do teorema de Fubini. Então a ideia é jogar nessa fórmula aqui, tá? Então tem que derivar z em relação a x e a y. Tá aqui a z, né? Calcula as derivadas parciais e joga na fórmula, tá? E bom, como eu já falei, né, a integral iterada, o x vale de 0 a 5 e o y de 1 a 4, tá? Nesse caso aqui, ó, é bem tranquilo, porque já nos deu a função, né, bonitinha, z em função de termos de x e y, e o domínio é o retângulo, tá? Então não tem nem que descobrir o domínio, já está aqui e é tranquilo para calcular. Então, só jogar na fórmula. Vamos lá, então ó, temos que primeiro vou calcular as derivadas, tá? As derivadas parciais. Derivar z em relação a x, isso é del x de 2 mais 3x mais 4y. Isso aqui é 3, né? Agora deriva z em relação a y. Isso é del y de 2 mais 3y, perdão, mais 3x mais 4y, que dá 4. Então vamos lá. Desse modo, portanto, a área da superfície, então vamos lá, integral é de 0, o x 0 a 5, y de 1 a 4. Então vai ficar... Não, deixa eu pôr a fórmula aqui primeiro, até a gente acostumar, né? É integral dupla sobre retângulo, aí del z del x ao quadrado mais del z del y ao quadrado mais 1, raiz quadrada disso aqui, dA. Então essa função aqui, ela é contínua, né? Com derivadas parciais contínuas. Aí então pelo teorema de Fubini, essa integral dupla é a integral iterada, né? Aí de 0 a 5, o y varia de 1 a 4. Z, essa del z del x é 3. Então dentro ali da raiz quadrada fica um 3 ao quadrado, mais del z del y é 4. Aí mais 4 ao quadrado, mais 1. dy dx. Tá? Aqui ó, cuida com a ordem, tá? dy vem na frente porque o y varia de 1 a 4, tá? Então, a gente resolve a integral de dentro para fora. Integral dupla, né? A integral de 0 a 5, integral de 1 a 4. Dentro ali da raiz quadrada é 26, né? Então, isso aqui dá raiz quadrada de 26 dy dx. Se você olhar aqui, ó, a função não tem x nem y, né? Então você pode escrever essa integral assim, ó. Primeiro, a raiz quadrada de 26, que é uma constante, põe para fora. Aí faz integral de 0 a 5 dx, né? Vezes a integral de 1 a 4 dy. Tá? Porque, se vocês lembram lá atrás, a gente viu que quando você pega sua função de duas variáveis, consegue escrever como um produto de duas funções, né? Em que uma só depende de y, né? Outra só depende de x. Você pode escrever a integral dupla como um produto de duas integrais de uma variável, né? Como dessa forma que a gente fez aqui. Então isso aqui fica a raiz quadrada de 26 vezes, fazer um passo a passo, ó. Integral de 1 dx é x, integral de 1 dy é y. Então isso aqui vai ficar raiz quadrada de 26 vezes 5 menos 0 vezes 4 menos 1, ou seja, 15 vezes raiz quadrada de 26. E essa é a área da superfície, né? Da parte dessa superfície que está acima desse retângulo aqui,
tá? Bom, gente, fazer mais um exemplo aqui, ó. Encontre a área da parte da superfície Z igual a raiz quadrada de 4 menos x quadrado, que fica acima desse retângulo R do plano XY, cujas coordenadas fazem o x entre 0 e 1 e o y entre 0 e 4, né? Então R, então é igual ao último exemplo, tá? O domínio ali tá bem explícito aí pra gente, tá? Então esse exemplo é bem tranquilo. A dificuldade aqui é só fazer o cálculo mesmo, né? Então a área que nós vamos calcular é uma integral dupla sobre um retângulo, tá? Que a gente calcula utilizando integrais iteradas, né? Lá por causa do teorema Fubini. Então vamos lá, temos. Então eu vou primeiro calcular as derivadas parciais, tá? Dessa z aqui, para depois jogar na fórmula, tá? Então olha só, del z del x, isso é del x da função raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Nesse caso, para ficar mais simples da gente enxergar, eu vou escrever 4 menos x quadrado, né? A raiz quadrada disso como 4 menos x quadrado elevado a meio, né? Isso aqui e isso aqui é a mesma coisa, né? Aí calcular essa derivada usa a regra da potência, né? Então no caso aqui del z del x, vai ficar assim, ó, meio que multiplica 4 menos x quadrado elevado a meio menos 1. Então del z del x vai ficar meio. Ó, isso aqui, meio menos 1 é menos meio, né? Então eu vou colocar, ou seja, é o inverso de 4 menos x quadrado elevado a meio. Aí agora, esse denominador aqui, eu vou... Perdão, calculei errado aqui, né? Tem que aplicar a regra da cadeia aqui, né? Então, até aqui tá certo, aí falta derivar, né, em relação a x, o 4 menos x quadrado. Bom, até aqui tá certo, aí tem essa derivada aí, né, em relação a x. Então aqui é menos 2x. Aí pro próximo passo, ó, esse cara vai embora com esse. Esse denominador aqui que eu pintei de amarelo, eu vou escrever como uma raiz, né. Então essa derivada vai ficar assim, del z del x é igual a numerador fica o menos x, denominador fica a raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Tá? Agora del z del y vai dar zero, né? Porque nossa função aqui, ó, depende só de x, né? O y está livre. Aí agora aqui, ó, del z del y, isso é del y, a raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Como aqui nessa função não tem nada, ela só depende de x, né? Não tem y ali, então é derivada da constante que é zero, tá? Bom, substituindo lá, bom, nós já temos retângulo, né? Temos as derivadas, portanto, a área da nossa superfície é a integral dupla sobre o retângulo R da raiz quadrada del z del x ao quadrado mais del z del y ao quadrado mais 1 dA.
x vai de 0 a 1, né? E o y vai de 0 a 4, né? Aí vamos lá, deu e deu x. Tá aqui, ó, menos x dividido pela raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Isso aqui tem que elevar ao quadrado, mais deu y deu 0, então 0 ao quadrado mais 1. Aí tudo isso dentro da raiz quadrada dy dx. Vamos resolver primeiro essa potência aqui, ó. Então, uma fração ao quadrado, né? Você pode fazer o quadrado do numerador dividido pelo quadrado do denominador. Então fica menos x ao quadrado, que dá x ao quadrado, dividido pela raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, né? Então vai sobrar 4 menos x quadrado. Mais 0 mais 1. Aí isso aqui fica dentro da raiz. Agora aqui, ó, dentro dessa raiz, eu vou fazer essa conta aqui, tá? No denominador fica 4 menos x quadrado, aí lá. Agora, 4 menos x quadrado dividido por 4 menos x quadrado dá 1, vezes x quadrado, mais 4 menos x quadrado dividido por 1, 4 menos x quadrado, vezes 1, vai sobrar mais 4 menos x quadrado. Raiz quadrada, isso aqui tudo, dy dx. Aí esse cara vai embora com esse, né? Aí vai sobrar pra gente a integral de 0 a 1, de 0 a 4, de 4 dividido por 4 menos x quadrado, raiz quadrada, isso aqui tudo, dy dx. Aí raiz quadrada de uma fração, né? Você pode fazer raiz quadrada do numerador dividido pela raiz quadrada do denominador. Isso aqui fica integral de 0 a 1. Estou mexendo com a função aqui por enquanto, né? Raiz quadrada de 4 é 2. Vai ficar 2 dividido pela raiz quadrada de 4 menos x quadrado dy dx. Essa função aqui não só depende de x, né? Então você pode escrever essa integral da seguinte forma: integral de 0 a 1. Não, melhor ainda. Esse 2 é constante, pode provar fora da integral, né? Aí, vou fazer mais um passo. Essa função aqui, ó, só depende de x, né? Então você pode escrever isso aqui assim, ó. Pode escrever essa integral como um produto, né, de duas integrais. Fica 2 vezes integral de 0 a 1 dx, perdão, dx não, de 1 dividido pela raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado dx, que multiplica a integral de 0 a 4 dy. Essa integral aqui, amarela, tranquilo, né? Integral de 1 em relação a y é y. Aí de 4 a 0 vai dar 4, essa integral aqui amarela, né? Agora essa azul aqui, essa função azul para integrar, de cabeça não tem como, tá? A gente vai usar uma fórmula, tá? Coloquei lá no Classroom para vocês, tá? Essa tabelinha aqui, ó. Podem usar essa fórmula 20, ó. A integral du sobre raiz quadrada de a quadrado menos u quadrado. Então, todas essas fórmulas aqui, ó, estou integrando em relação a u, tá? Então, o a quadrado aqui, o a é um número real.
se você olhar bem, se encaixa nessa integral aqui, ó. É raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado, né? Dx. Só que lá na fórmula, né, ao invés do lugar do x tem u e tem um a quadrado dentro da raiz. Ou seja, você vai enxergar isso aqui como sendo a integral de dx dividido por 2 ao quadrado menos x quadrado, né? Raiz quadrada isso aqui. Aí pela fórmula, isso aqui é o arco seno, é a fórmula 20, tá? No caso nosso x dividido por 2, tá? Tem o a quadrado dentro aqui da raiz, tá? O nosso a no caso lá não é o 4, é o 2. Então isso aqui é o arco seno de x dividido por 2, né? É constante. Vou até mudar de cor isso aqui. Esse aqui é um rascunho, tá? Então essa integral azul aqui. Então isso aqui fica assim, 2 que multiplica o arco seno de x dividido por 2 no intervalo 0, 1 que multiplica y de 0 a 4. Bom, agora ficou fácil, né? Só calcular aí. Então isso aqui é 2 vezes o arco seno de meio menos o arco seno de 0 vezes o y no 4 é 4 menos y no 0 é 0. Agora arco seno de meio, ou seja, qual é o... Vou pensar em ângulo, que eu achei mais natural pra gente. O ângulo cujo seno dá meio, 30 graus, né? O seno de 30 é meio. Então o arco seno é 30 graus, só que a gente tem que usar em radianos, né? 30 graus é π dividido por 6. Menos arco seno de 0. Qual o arco cujo seno dá 0? É 0, né? Seno de 0 é 0. 4 menos 0. Vou copiar aqui. Então, fazendo as contas, ó, isso aqui dá 2π vezes 4. 8π dividido por 6. Aí, simplificando ali por 2, 4 terços de π. É a nossa... É a área ali que a gente quer calcular, né? Bom, gente, fazer um exemplo agora um pouco mais elaborado, tá? Então vamos lá. Determine a área da superfície da parte da superfície z igual a x quadrado mais 2y, que fica acima da região triangular T, né, no plano XY com esses vértices aqui, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Então o domínio é essa região triangular T, tá? Eu fiz aqui no GeoGebra, ó. Coloquei os 3 pontos, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Então esses 3 pontos não são colineares, portanto define um triângulo e consequentemente uma região triangular. Então a gente tem que calcular a integral dupla da função x quadrado mais 2y sobre essa região triangular T, né? Sobre T. Como é que a gente vai calcular? A gente consegue escrever essa região como uma região do tipo 1. Tá? Ó, o x varia de 0 a 1 e o y varia de 0 até essa reta aqui, ó, a reta AC. Que reta é essa? Bom, se observar, ó, ela contém o ponto 0, 0 e o ponto 1, 1. É a reta, é a identidade, né? A reta y igual a x. Então o y varia de 0 a x, tá? Se alguém não lembra como é que... Claro, se bater o olho não consegue ver que é essa reta, como é que a gente faz? Vou fazer lá com vocês. Você joga esses... Você já conhece 2 pontos dessa reta, né? O 0, 0 e o ponto 1, 1. Joga na fórmula da reta que você encontra, tá? Vamos lá então. Primeiro vamos descrever aquela reta, né? Então, lembrando que a fórmula da reta é do tipo... Uma equação, né, da reta é y igual a mx mais b, né? Então vamos lá, quem é o b? Lembra que o ponto 0, 0 está na reta. Então, se o x é 0 e o y é 0, nós encontramos que o b é 0.
Agora o ponto 1, 1 também está na reta, né? Ó, esse ponto aqui, o 1, 1 é o ponto C, né? Que está nessa reta. Então substitui y e x por 1. Vai ficar 1 é igual a m vezes 1 mais 0, né? Porque daqui a gente já provou que o b é 0. Desse modo, o m é 1. Então aquela reta lá é da forma y igual a 1x mais 0. Ou seja, y igual a x. Tá? Então isso aqui, ó, é a reta y igual a x. Então, como eu falei, a nossa integral vai ser calculada como integral de uma região tipo 1, né? Qual região? Eu vou escrever essa t nessa região triangular como uma região tipo 1. O x varia de 0 a 1 e o y de 0, né? Essa que é a reta. Hoje o x é a reta y igual a 0 até a reta y igual a x, tá? Então, a região T pode ser descrita como uma região do tipo 1. De que forma, né? Então, como eu falei, T é o conjunto formado por todos os pontos x e y do R2, né? Em que o x varia de 0 a 1 e o y varia de 0 a x. A gente aprendeu algumas aulas para trás, aí nós aprendemos a calcular integrais sobre regiões tipo 1, né? É uma integral iterada, né? Só que para calcular lá na fórmula da área, eu vou primeiro calcular aquelas derivadas parciais, tá? Então, ó, del z del x, se del x, quem é z aqui, ó? X quadrado mais 2y. Essa integral aí é 2x. E para derivar essa função em relação a y dá 2, né? Agora del z del y. Isso é del y. X ao quadrado mais 2y. Então del z del y é igual a 2. Portanto, vamos jogar na fórmula lá. A área dessa superfície, né, dessa parte da superfície, é o que? É a integral dupla sobre t. Já vou pôr a fórmula, já vou pôr direto aqui, né? A derivada em relação a z deu 2x, então fica 2x ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 dA. Isso aqui é integral, a gente vai resolver com uma integral tipo 1, né? De uma região tipo 1. Então o x varia de 0 a 1, o y varia de 0 a x. Aí essa dentro da raiz quadrada vai ficar 4x quadrado mais 4 mais 1, mais 5, né? dy dx. Se você olhar a função que a gente está integrando, ó, ela só depende de x, né? Então você pode escrever isso aqui como sendo a integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 4x quadrado mais 5. Pera aí. Não, pode não. É que eu tô...
A gente poderia escrever como produto de duas integrais, né? Se aqui não dependesse de x, tá? Seja sobre retângulos. Aqui não vai poder, tá? Porque vai aparecer um y aqui. Vai aparecer mais x aí pra integrar, tá? Tá, vamos resolver essa integral aqui, ó. Tá, vamos fazer outra coisa. Já que eu não posso simplificar do outro do que eu tava pensando. Esse que eu pintei de amarelo só depende de x, né? Como a gente está integrando primeiro em relação a y, é a constante, pode pôr para fora, né, dessa integral, né? Da integral de dentro, tá? Então aqui é 4 vezes x quadrado mais 5, né? Aí, integral de 0 a x dy dx. Vamos lá então. Isso aqui vai ficar integral de 0 a 1. Aí essa integral agora a gente resolveu. Integral dy, né? É y. Aí de 0 a x. Aí, calculando isso aqui, ó, nos extremos, né? Vai ficar x menos 0, né? Dx. Significa integral de 0 a 1. A raiz quadrada de 4, x ao quadrado mais 5, x dx. A gente vai calcular essa integral agora utilizando substituição, tá? Como é que eu sei? Se você olhar aqui, ó, tem um x dx aqui, né? Então você tem que procurar uma que chama de u, uma função tal quando você derive sobre só, tipo, faço du dx, dê alguma coisa de x, um múltiplo de x. Ou um polinômio de grau 1, tá? E é só pegar esse aqui, né? O 4x quadrado mais 5, né? Quando você derivar isso aqui, vai ficar um 8x, né? Aí é só colocar um 8 aqui na frente desse x dx para dar certo. Ó, então u eu vou chamar de 4x ao quadrado mais 5. Então derivo du dx é 8x, né? Então você pode escrever o du como 8x dx, ou você pode fazer assim, ó, para enxergar, isola o dx. Então dx é du sobre 8x. Aí você vai lá e substituir ali no lugar do amarelo, né? No lugar do dx ali. Então a gente vai usar esse aqui, ó. O u e o dx. Então a integral vai ficar a integral da raiz quadrada de u. Aí tem x dx, né? Dx é du sobre 8x. Aí pensa assim, x é maior que esse x. Aí tem um oitavo aí. Constante é para fora da integral. Então agora que é a integral que a gente está calculando, né? Ó, essa aqui. Falta os limites de integral. Integração, né? Aqui, ó. A gente mudou para u, tá? Então, o que varia de 0 a 1 é o x. Então tem que tomar cuidado com isso aqui. Vamos lá então. Quando o x vale 0, o u vale 4 vezes 0 ao quadrado mais 5, que dá 5. E quando o valor do x é 1, o do u é 4 vezes 1 ao quadrado mais 5, que é 9. Então o intervalo de integração agora é de 5 a 9. Tá? Aí vamos lá. Tá bom, agora ficou fácil, por quê? Bom, para quem não lembra, calcula direto aqui, escreve isso como uma potência. Agora usa aquela regra integral, né? Integral de uma potência de u, né? du é u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então isso aqui vai ficar assim, ó. 1/8
que multiplica u elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. Isso de 5 a 9. Só que meio mais 1 é meio mais 2 meios, né? Que é 3 meios. Então vai ficar assim, 1/8 que multiplica u elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Que eu posso escrever assim ainda, 1/8 que multiplica 2/3 que multiplica u elevado a 3 meios. Só que se u elevado a 3 meios, você pode escrever assim, ó, como a raiz quadrada de u ao cubo, de 5 a 9. Esses 2/3, para simplificar, você pode colocar para fora desse cálculo aí, tá? Então fica raiz quadrada de u ao cubo de 5, né, no intervalo 5, 9. Bom, esse 8 dividido por 2 dá 4, né? Então no denominador sobra um 4 vezes 3, que é 12. Então isso aqui é 1/12, que multiplica raiz quadrada de 9 ao cubo menos raiz quadrada de 5 ao cubo. Se quiser fazer conta, deixa eu ver. Dá pra fazer. Mas dá pra fazer também simplificando, tá? Sem usar calculador nem nada. Aqui, ó. Raiz quadrada de 9 ao cubo, você pode escrever como raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 9 ao quadrado. Mesma coisa por raiz quadrada de 5 ao cubo. Esse raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Aí vamos lá. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 9 ao quadrado é 9. Né? Isso, que dá. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 81. Menos. Aí aqui, raiz quadrada de 5 a gente mantém, né? É um número racional. A raiz quadrada de 5 quadrado é 5. Então, menos 5 vezes a raiz quadrada de 5. Ou seja, a área, né? Nossa figura é 1/12 que multiplica 27 menos 5 vezes raiz quadrada de 5. Tá? Unidades de área, né? Seja lá quais estejam sendo usadas aí. Bom, esse exemplo então era isso. Vamos lá, pessoal, resolver mais um exemplo agora, ó. Determine a área da parte do paraboloide z igual a x quadrado mais y ao quadrado que está abaixo do plano z igual a 9. Tá? Então vamos lá no GeoGebra, ó. Aqui está o paraboloide, tá? X quadrado mais y ao quadrado igual a z, né? E z igual a 9. Então a gente quer a área desse paraboloide aqui, ó, abaixo desse plano, tá? Do plano azul aqui. Então a área desse... Essa parte, essa cor meio vermelha aí. Então a gente consegue usar a integral dupla para calcular. Então é para isso a gente tem que enxergar essa parte como uma função de duas variáveis, né? E como gráfico de uma função de duas variáveis. Qual é o domínio no caso? Se você olhar aqui de cima, ó, dá pra ver que é o disco centrado na origem raio 3, né? Peguei a interseção aqui, ó, essa parte azul aqui. Deixa eu esconder aqui, ó. Ó, é essa parte azul aqui, ó, que é o domínio da função. Aí tá sumindo ali, ó. Mas como é que você sabe isso? É só sem olhar pro desenho, né? Que o D lá embaixo seria um disco central na origem raio 3. Só substituir aqui o Z na equação ali da superfície por 9, né? Você obter a equação x quadrado y quadrado igual a 9. Ou seja,
a circunferência central na origem raio 3, né? Aí quando imagina se você está projetando a superfície no plano XY, né? A parte da superfície que está abaixo, tá? Do plano z igual a 9, né? Só esse pedaço aqui de baixo. Então vai resultar no disco centrado na origem raio 0. Centrado na origem raio 3, né? Ok? Então o D vai estar aqui embaixo. Então vamos escrever isso aqui. Então, note que a parte do paraboloide z igual a x² mais y², que está abaixo do plano z igual a 9, está acima do disco. D, que é formado por todos os pares x e y, né? Do R2 é o disco central na origem raio 3, né? Então é isso que x² mais y² é menor ou igual a 9. Certo? Portanto, né, vamos calcular lá a área dessa superfície aí. A integral dupla sobre esse disco, né? Aí eu vou pegar as duas derivadas parciais, elevá-las ao quadrado. Aí soma 1, extrai raiz quadrada disso aqui tudo. dA. As integrais aqui dá pra ser direto, né? Função a x² mais y², só derivar em relação a x a 2x e em relação a y a 2y, né? Acho que não tem muita dificuldade não. Vai ficar 2x mais 2y mais 1, tudo isso dentro de uma raiz, tá? Raiz quadrada. dA. Para calcular essa integral, a gente vai utilizar coordenadas polares, né? Que daí fica mais fácil, né? A gente aprendeu isso lá na última aula. Então a gente vai fazer a mudança de variáveis, tá? Utilizando coordenadas polares. Então, utilizando coordenadas polares, obtemos. Deixa eu arrumar um negocinho aqui, que aqui era o quadrado, tá? Vamos até fazer mais um passo aqui, né? Só voltando aqui um pouquinho. 2x² é 4x². 2y² é 4y² mais 1. Integral calcular aí direto a gente não sabe, né? Mas em coordenadas polares, o nosso disco então vai ser o que? É o conjunto formado por todos os rθ, né? Lembra, R é o raio, né? Como agora aqui, esse aqui é o disco centrado na origem raio 3. Então R vai de 0 a 3, né? Todo ponto aqui, ó, a distância da origem está entre 0 e 3. E o ângulo, né? Como é um disco, o ângulo ali, todo ponto, se olhar o ângulo que o segmento que liga a origem ao ponto faz com a parte positiva do eixo X, varia de 0 a 2π, tá? A gente vai ter que fazer mudança de coordenada para coordenadas polares. Você lembra? O X é R cosseno θ, o Y é R seno θ. Então essa parte amarela aí, eu já vou calcular, tá? Para já jogar no final, na fórmula
substituir aqui depois já o valor final, tá? Então, ó, note que 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 1 ser 4 vezes r cosseno θ, tudo isso ao quadrado, mais 4 vezes r seno θ, tudo isso ao quadrado, mais 1. Aí aqui vai ficar, vamos lá, primeira parcela fica 4 r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais 4 r ao quadrado seno ao quadrado de θ mais 1. Nas duas primeiras parcelas conseguimos colocar o 4r ao quadrado em evidência, né? Daí 4r ao quadrado vai ficar multiplicando cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Tudo isso aqui que está dentro do parênteses é 1, né? Identidade trigonométrica aí. Então, aquela função lá vai ficar o que? 4r ao quadrado mais 1. Então, a raiz quadrada dessa função de 4r ao quadrado mais 1 que nós teremos que integrar, tá? Aí, portanto, então a área de S, vamos lá, pegar essa integral aqui e passar para coordenadas polares, né? Aí, vamos lá, o θ de 0 a 2π e o r de 0 a 3. Então, vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a 3, da raiz quadrada, opa, 4r ao quadrado mais 1 r dr dθ. Então, se você olhar nessa integral aqui, ó, não depende de θ, né? Só de r. Então, isso aqui a gente pode escrever assim, ó, como um produto integral de 0 a 2π dθ vezes a integral de 0 a 3 de 4, da raiz quadrada de 4r ao quadrado mais 1 r dr. Essa integral em relação a θ, tranquilo, né? Integral de 1 d1, 1 dθ é θ. Então, θ de 0 até 2π. Agora, essa a integral aqui, ó, essa aqui já é mais chatinha, né? Por quê? Tem que fazer a substituição bem parecida com a que a gente fez anteriormente. Não, tem um r dr aqui. Isso aqui, se eu derivar, né, que está dentro da raiz quadrada, vai virar um múltiplo de r, né? Então a gente consegue resolver essa integral utilizando substituição, tá? Então aqui, chama 4r ao quadrado mais 1 de u. Então, isso implica que o du dr é a derivada, né? De u em relação a r, que dá 8r. Então, o du é 8r dr, tá? Bom, então o que é importante pra gente é isso aqui. E isso aqui. Tá, a integral é de 0 a 3, então o u, se o r vale 0, o u vale 1. E se o r vale 3, o u vale 3 ao quadrado, 9 vezes 4, 36, mais 1, 37. Aí fica a raiz quadrada de u. Aí o r dr. R dr é du dividido por 8, né? Isola aqui o r dr. Então, du. Opa. Aí o 8 pode pôr pra fora da integral, tá? Pode pôr 1/8 aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Θ de 0 a 2π fica 2π menos 0, que dá 2π. Aí vezes 1/8. A raiz quadrada de u, a gente já fez aqui em cima, não fez?
Raiz quadrada de U não. É, integral da raiz quadrada de U. Desse aqui, ó. 2/3 vezes a raiz cúbica, raiz quadrada de U ao cubo. Então vai ficar vezes 2/3 raiz quadrada de U ao cubo de 1 a 37. Aí acabou, né? Então fica 2π vezes 2 dividido por 8 vezes 3. Aí fica raiz quadrada de 37 ao cubo menos raiz quadrada de 1 ao cubo. Aí esses dois aqui vão embora, né? Fica, e simplifica esse 8, né? Esse 8 vira 2, né? Que fica 8 por 4 dá 2. Então no numerador sobra o π. E aqui fica 2 vezes 3, que é 6. Então fica π dividido por 6. Aí se raiz quadrada de 37 ao cubo, você pode escrever assim: raiz quadrada de 37 vezes raiz quadrada de 37 ao quadrado. Raiz quadrada de 1 ao cubo é 1. Isso aqui dá 37, né? Então vai ficar essa área igual a π dividido por 6, que multiplica 37 vezes a raiz quadrada de 37 menos 1. E era isso que a gente queria encontrar.